Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras finais aqui dos acessos da ponte de Guaratuba. Vemos aqui o lado norte e como percebemos, infelizmente as coisas estão andando, mas de maneira muito vagarosa. Esse processo de finalização da obra ele está sendo bastante diferente de tudo que a gente viu no decorrer de todo o processo da construção da ponte em si. Muitas pessoas já vinham comentando que esses acessos, eles obviamente não seriam entregues juntamente com as obras da ponte, apesar das promessas que a gente escutou ao longo de todos esses meses que eu passei acompanhando aqui com vocês. Não necessariamente esses acessos, eles causam problema durante os dias normais nossos aqui, que moramos no litoral, que trabalhamos aqui entre Guaratuba e Matinhos, mas no decorrer do ano tem inúmeros feriados, tem inúmeras coisas que fazem com que as pessoas desçam com uma frequência razoável para cá. A população ela aumenta muito, a quantidade de carros também. E querendo ou não, nesses dias específicos de feriados ou que tem esses movimentos atípicos em shows, festas da cidade, etc., acaba sim causando uma problemática em relação a isso. Também é bom mencionar que as matérias que antes saíam com frequência bastante grande em relação ao andamento da obra, elas acabaram se tornando cada vez menos frequentes. Obviamente que no decorrer da ponte, perto da inauguração, a gente tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e havia muito conteúdo a ser divulgado para a população, marketing obviamente também, porém não é o que vemos agora porque os acessos finais eles estão praticamente finalizados, apesar de faltar aí coisas grandes, mas perto do tamanho da obra eles são processos pequenos, porém a quantidade de pessoas e máquinas que antes eram praticamente 24 horas por dia no decorrer do andamento da construção da ponte e também dos acessos em si é completamente diferente do que vemos agora. Então, o processo ele está bastante lento, como eu já venho dizendo desde o início do vídeo. A ponte em si ela ficou bastante interessante, bonita, é uma obra que realmente virou um ponto turístico, muitas pessoas param inclusive em locais irregulares aqui para descer do carro, ver a obra, passar aqui e observar como que estão as coisas. Isso se tornou recorrente também, o que também acaba atrapalhando o trânsito vez ou outra. Algo importante de ser dito também é a facilidade em si da travessia agora. Muitas pessoas às vezes até comparam, em momentos em que tem aí os feriados, que acaba tendo, querendo ou não, lentidão mesmo na travessia com a ponte, eles falam, nossa, mas está de uma certa forma em que parece que o ferryboat seria mais ágil para a travessia do que com a ponte. Então imagino que sejam apenas pessoas que moram em outras regiões, não conhecem a nossa realidade aqui, acaba por dizer isso, mas nunca enfrentou uma fila de um feriado prolongado para a travessia com o ferryboat. A ponte em si, às vezes ela tem os gargalos dela, obviamente que é uma obra imperfeita, como quase todas as obras públicas, mas é uma obra que resolveu grande parte dos problemas que a gente tinha em relação a essa questão. Eu já falei isso centenas de vezes aqui. E normalmente quando a pessoa fala isso, não, o gargalo que vai ter será tão ruim ou quanto o gargalo que havia com o ferryboat. Mas isso é uma inverdade, para não dizer que é uma ilação, é uma inverdade bastante grande, que por vezes acaba até se tornando recorrente das pessoas que não conhecem a região, não viveram a realidade antes das obras serem parcialmente concluídas de certa forma aqui. E vemos aí, olha só o tamanho do vão central dessa ponte, justamente para facilitar aí a navegação de várias embarcações. Por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Porque obviamente teremos em breve o início do trabalho, dos trabalhos em si do complexo náutico, que é a Marina Pública, que acontecerá do lado direito aqui da saída sul ou entrada sul da ponte de Guaratuba. Então, essa região aqui, como eu já disse em outros vídeos também, acabará com um aumento relativo aí em relação a essa nova obra com parceria público-privada que acontecerá nessa região da Baía de Guaratuba, bem próxima à obra da Ponte da Vitória ou Ponte de Guaratuba em si. O nome oficial que foi dado, foi batizado
enfatizado é Ponte da Vitória, mas é difícil tirar da nossa mente e também das nossas palavras, né, a Ponte de Guaratuba, ok? Então, esse complexo náutico que sairá aqui, ele realmente fomentará bastante o tráfego de embarcações aqui. Então, ter esses vãos aí, e por isso sim, dá justificativa também em relação aos estais da ponte em si, por isso que ela não foi construída com todos os pilares que a gente vê, as estacas em si, né? Não os pilares, mas as estacas de fundação, e os estais eles são justamente para facilitar essa questão do vão livre de navegação. E lembrando, a ponte era para ter aí um calado aéreo de 17 metros de altura e no fim ele acabou ficando com 19. Muitas reclamações em relação ao pessoal, né, dos veleiros, né, que gostam aí de fazer aí as suas, digamos, regatas, né? Mas enfim, as suas velejadas aí, que acaba, querendo ou não, um veleiro médio já não consegue passar por essa região aqui, o que é uma pena de fato, porque poderiam ter aí alguns tipos de eventos em relação a apenas os veleiros, né? Não só os iates, não só as lanchas que a gente tem na região, mas também, por que não, os veleiros. De toda forma, a preocupação principal era em relação ao modal antigo do ferryboat, que agora foi vencido. O restante terá que se adaptar, né? Terá que se resolver de outra forma, né? Justamente por conta dessa limitação que agora foi imposta em relação à Baía de Guaratuba. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, obviamente que eu não vou ficar aqui tagarelando o vídeo todo, terão aí outras informações que eu passarei, mas para vocês entenderem, essa região aqui, de onde é o canteiro central das obras, ainda não foi finalizada completamente, essa grande rotatória que tem aqui, outro gargalo que as pessoas reclamavam, mencionei isso no vídeo anterior, e também a parte final do acesso sul, que ainda não foi finalizada. Obviamente que o acesso norte é a maior preocupação, porque ainda tem bastante coisa para fazer, tem uma rotatória que será desenvolvida lá, e aqui do lado sul já está bastante avançado, mas há reclamações em relação ao acesso que as pessoas fazem para ir à região do Caieiras, tá? Em relação geral à obra, vemos infelizmente poucas informações. A última é em relação, que foi divulgada lá na Agência Estadual de Notícias pelo governo do Paraná, que o controle em relação ao tráfego de caminhões, ele continua sendo observado de perto, inclusive não foi detectado aumento de veículos pesados passando por aqui, ok, pessoal? Então isso é bastante importante, até porque tem sim balanças aqui na região e há fiscalização. Lembrando, né, os limites eles são de 26 toneladas ou até 3 eixos, ou 4, enfim. Tem ali as placas de sinalização, obviamente que as pessoas que trafegam com esses veículos, eles já estão atentos a essa questão e por isso que acabam não arriscando em passar por essa região, até porque as cidades de Guaratuba e Matinhos não tem vias que atendem a esse tipo de veículo pesado passando por aqui e por isso dessa limitação. Os impactos ambientais que vão além da questão do trânsito em si, obviamente que também dos riscos, enfim, várias situações em relação às vias aqui limitam essa situação. Então, é bastante importante dizer que eles estão atentos a isso e caso venha amanhã ou depois a aumentar, o DR está de prontidão para limitar essa situação, ok? Agora eu vou mostrar para vocês de maneira um pouco mais ampla de como que está aqui o acesso do lado sul e na sequência das imagens, obviamente, vocês verão alguns tipos de situações que fomentarão aqui na cidade de Guaratuba, assim como aconteceu e acontecerá mais frequentemente na cidade de Matinhos também, que é a grande quantidade de empreendimentos de alto padrão vindo para as cidades aqui próximas, né? Matinhos e Guaratuba. Guaratuba tem vários empreendimentos aqui saindo, outros já praticamente finalizados, alguns foram campeões de vendas, né? Praticamente finalizadas as vendas de todas as unidades em relação a esses imóveis que ainda estão em construção e há outros empreendimentos de alto padrão que ainda têm unidades a serem comercializadas. Então, assim, de maneira geral, está fomentando, querendo ou não, os empregos na linha da construção civil aí, justamente por conta desses empreendimentos que geram aí empregos por anos para as pessoas que são da área da construção civil, fomenta bastante a região. Há também investimentos chegando, obviamente, as pessoas que compram aqui vêm passar uma temporada, pessoas que estão deixando de ir para Santa Catarina justamente por conta de trânsito. Eu atendi uma cliente esse final de semana, fez 5 visitas em unidades diferentes, em imóveis aqui, e a queixa dela principal era: eu não tolero mais ir para Balneário Camboriú, a gente tem apartamento lá, mas eu não tolero mais, porque
porque eu não aguento ficar 5 horas no trânsito para chegar até lá. Quando eu desço para o litoral do Paraná, e ela ficou na região de Praia Mansa, na cidade de Matinhos, em 1h30 eu estou aqui. Eles alugaram um apartamento, estão vendo para comprar. Eu aluguei um apartamento aqui, em 1h30 eu estava aqui. Para minha família, para os meus filhos, inclusive ela tem um filho especial. Então é bastante importante essa limitação de tempo, a facilitação do acesso, são pessoas que moram em Curitiba, e isso ajuda demais nessa questão. Então acaba tirando as pessoas que antes eram de Curitiba e ia para o litoral vizinho de Santa Catarina, principalmente, a região de Itapema, enfim, região mais próxima lá, Florianópolis, e um pouco antes aqui, Balneário Camboriú, que é bastante famosa, meia praia, etc. E agora o pessoal começou a vislumbrar imóveis a serem comprados para cá, até porque os preços praticados aqui em algumas unidades que já estão prontas, eles são muito mais baixos do que para lá. A procura está cada vez maior, e isso é bastante interessante. Então, mostrarei alguns empreendimentos aqui, mas é mais para mostrar a vista belíssima da nossa ponte, da nossa região como um todo, do complexo náutico que terá aqui, o tanto que ainda há para ser explorado em relação às questões náuticas aqui e o quanto vai se desenvolver, ou seja, se desenvolverá tanto a cidade de Matinhos como de Guaratuba em relação a empreendimentos de alto padrão, e cada vez mais sairão novidades aqui no mercado imobiliário, e tudo isso foi impulsionado não só pela ponte, mas também pelo despertar dos olhares das construtoras, inclusive de estados vizinhos como de Santa Catarina, também querendo fazer investimentos e desenvolver novos produtos aqui, porque todo mundo quer, todas as construtoras querem deixar a sua marca, com empreendimentos que são ícones nessas cidades que estão agora, digamos assim, nos holofotes das pessoas que querem investir em imóveis aqui na região. Então, bastante importante mencionar isso. E lembrando, se você não me conhece, meu nome é Douglas Avelar, eu sou corretor de imóveis, trabalho na V3 Imóveis, que também não é só uma imobiliária, mas também uma empresa de engenharia e arquitetura, ok? Agora deixo vocês aí com as imagens finais da belíssima região da nossa ponte, do complexo náutico que acontecerá e teremos aqui em breve, e também dessa região que é um espetáculo da natureza à parte da Baía de Guaratuba, aqui no litoral paranaense. Muito prazer, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. I got all the signs, but I couldn't run then. I don't blame myself, couldn't see it coming. I know now, that's how they do it. They drag you in, just to leave you feeling stupid. Don't call me up, I know you know what you did, so I'm turning the radio up. Don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized that what goes around comes back around. What goes around comes back around. You should never have to make excuses for his behavior towards you, the one he loses. I know they seem to understand now, but they will never change, no matter how hard you try. Hey, don't call me up, I know you know what you did, so I'm turning the radio up. Don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized that what goes around comes back around. Hey, hey. What goes around comes back around. Hey, hey. Look so pretty on the outside, got the eyes of an innocent woman.